diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Isso. Diz assim a palavra de Deus. E foi com ele, 24, 25. Uma grande multidão seguia e apertava-o de todos os lados. E estava ali uma certa mulher que jazia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido com muitos, na mão de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar sobre Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na orla da sua veste, porque dizia: se eu somente tocar, ficarei curada. Amém, irmãos? Feche teus olhos, vamos pedir a direção dessa palavra nessa noite, porque aqui o homem não fala, que a mulher não fala, quem fala é o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós levantamos a voz de oração, meu Deus, para agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais esse momento gratificante na Tua presença. Oh, meu Deus, querido e amado, nessa noite eu entrego nas mãos do Senhor a ministração, meu Deus, dessa palavra, que o Senhor fala, meu Deus, para a igreja do Senhor, que o Senhor, meu Deus, ó Pai, venha cumprir, meu Deus, ó Pai, sobre a igreja do Senhor, todas as promessas, meu Deus, que o Senhor tem preparada, ó Deus, para a vida dos Teus filhos. Meu Deus, não deixe que ninguém saia daqui, meu Deus, sem receber do Senhor, mas que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhe todos aqui, meu Deus, não só nessa noite, meu Deus, mas todos os dias das suas vidas. É o que eu te peço nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, aleluia. Irmãos, o texto que lemos vai nos falar acerca de uma mulher que, segundo a história bíblica, essa mulher passou parte da sua vida em um sofrimento, parte de sua vida em um processo que, se Deus não tivesse no negócio, se o Senhor não tivesse um plano sobre aquela mulher, não passaria nem um ano naquela situação. Diz a palavra de Deus que havia uma mulher, e essa mulher, a Bíblia não diz o nome, haja visto que é tida como uma personagem dentro das histórias ou das passagens ao qual Jesus fez milagres, curou pessoas. E essa mulher, agora eu posso ver a história começar a nos falar que essa mulher tinha uma certa enfermidade, e essa enfermidade, ela não era só uma enfermidade qualquer, mas essa enfermidade, ela tinha algo mais importante, que não deixava aquela mulher ter uma vida em paz, uma vida como diz, uma vida como qualquer outras pessoas vivem hoje, nos dias de hoje. Lídia, por favor. Diz a palavra de Deus que havia essa mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. E diz a palavra de Deus que no Antigo Testamento Deus falou para Moisés e deu ordem ao povo, dizendo: todas as pessoas que tiverem lepra, pessoas que sofrerem com qualquer tipo de enfermidade que gera um fluxo sobre essa pessoa, um fluxo sanguíneo, porque segundo a história, antigamente, qualquer pessoa que passasse por esse processo de fluxo de sangue, seja mulher no seu período menstrual, ou seja até mesmo um homem que passasse por qualquer tipo de enfermidade, que gerasse qualquer tipo de corrimento do seu corpo, era levado para fora da cidade
a um lugar fora do arraial, não para ser desprezado por Deus, como muitos pregam. Outros pregam que existia um vale chamado Vale dos Rejeitados. Mas eu, estudando, entrando na história, eu pude ver que Deus, como sempre, Deus não despreza ninguém, Deus não faz acepção de ninguém. Essas pessoas, segundo diz o livro de Levítico, você vai pegar no capítulo 15, você vai pegar no capítulo 5, falando dessas pessoas, Deus preparava pessoas especializadas para poder cuidar desse tipo de pessoas que sofria com essas enfermidades, com esses problemas, fora do arraial de Israel, porque o propósito de Deus não era causar uma separação, para alguém chegar hoje, no dia de hoje, pregar e dizer que Deus fazia uma acepção, separava aquelas pessoas que eram enfermas, daquelas pessoas que eram sãs. Deus não fazia acepção, Deus preparava fora do arraial do povo de Israel um lugar onde essas pessoas pudessem se tratar, onde havia outras pessoas para poder tratar dessas pessoas, a fim de que elas se recuperassem e voltassem de novo para dentro do arraial. E diz a história que essa mulher, ela tinha esse problema. Só que no tempo em que essa mulher viveu, no tempo de Jesus, a lei já não estava tão clara e tão seguida como no Velho Testamento, no tempo de Moisés, onde as pessoas eram colocadas fora do arraial, simplesmente para serem tratadas. Mas no tempo em que Jesus viveu, o sistema religioso da época era um sistema terrível, que as pessoas mostravam que adoravam a Deus, mas na verdade fazia somente por obras, não fazia por caridade, não fazia por fé. É tanto que essa mulher, na condição que ela chegou, ela não chegou naquela condição simplesmente porque não tinha jeito, mas por falta de cuidados, porque no tempo de Moisés havia quem cuidava, mas no tempo de Jesus, aonde Jesus andou sobre essa terra, simplesmente Jesus passou por dentro deste lugar, aonde essa mulher, outras mulheres, outras pessoas sofriam por essas enfermidades, eram levadas para fora. Jesus simplesmente não entrava na cidade, mas Jesus simplesmente passava por fora da cidade e ia logo diretamente a esses arraiais, a esses locais, aonde essas pessoas eram levadas para serem tratadas. E nós podemos entender que dentro dessa história, essa mulher estava tendo tanto de tempo naquela situação, há 12 anos. Ali também havia outras pessoas que estavam há muito tempo naquela situação, talvez não com fluxo de sangue, mas pessoas leprosas, pessoas cegas, pessoas enfermas, pessoas que muitas das vezes nasceram em uma condição, como nós vemos no livro de João capítulo 5, aquele homem que nasceu naquela condição, estava ali há 38 anos, estava ali há 38 anos naquela condição, como aquele cego Bartimeu também estava naquela condição. Pessoas que estavam há muito tempo naquela condição, sem ter alguém para poder cuidar, sem ter alguém especializado para poder tratar daquelas pessoas. Mas diz a palavra de Deus que certa feita Jesus anda sobre essa terra, e quando Jesus ele andou sobre essa terra, Jesus estava na beira de um lago pregando. E quando Jesus estava na beira de um lago pregando, a história começa a dizer que certo homem chamado Jairo estava também com a sua filha enferma, e por ser um homem rico, de muito dinheiro, nós podemos entender que não era só aquela mulher que estava naquela situação por falta de dinheiro, porque a Bíblia diz que ela havia gastado tudo o quanto tinha, antes estando ainda pior. Jairo também, eu tenho certeza, e eu posso entender que Jairo também havia gastado muito com a sua filha, porque qual é o pai que não quer ver o filho, e qual é a mãe ou o pai que não quer ver o filho bem? Então também tinha gastado. Por quê? Porque tem problemas, irmãos, que duram muito e muito tempo,
porque nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança no homem, mas tem coisas na nossa vida que não é para o homem, mas sim para que o nome de Deus seja da minha vida, na tua vida, que não vai sair. Tem coisas da nossa vida que não vai parar, irmão. Eu lamento dizer, nessa noite alguém entrou aqui, há muito tempo eu estou passando por essa dificuldade, mas tem coisas na nossa vida que só muda se o Senhor entrar na peleja. Tem coisas na nossa vida que só muda se Jesus entrar. Por quê? Porque muita gente nos dias de hoje estão ligadas em futebol, está ligada em Instagram, busca a olhar a vida das pessoas e basear na vida de quem não tem nada a oferecer e não vai oferecer nada. Mas nessa noite eu vim pregar para pessoas aqui neste lugar que não baseia a sua vida em jogador de futebol, não baseia a sua vida em novela, não baseia a sua vida em filme, mas baseia a sua vida naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Onde estão aqueles que ainda creem que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta? Levanta a tua mão nessa noite, porque Ele ainda tem o melhor para entregar a você. Porque muita gente nos dias de hoje foca em filmes, foca em novelas, aonde ali é tudo mentira, aonde tem pessoas passando uma imagem de vida, e na igreja não é diferente. Tem pessoas que se inspiram em pregadores, pessoas que se inspiram em cantores, mas não sabem como anda a vida, não sabem como é que anda a situação da vida daquela pessoa. Mas Jesus ainda está procurando os adoradores. Cadê eles? Cadê os adoradores? O primeiro está aqui. Jesus ainda procura aqueles que o adoram em espírito, em espírito, em espírito e em verdade. Glorifica, porque Ele já está nessa noite entregando vitória sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. E o texto diz que aquela mulher ali, ela estava naquela situação há 12 anos. E o que eu posso entender é que a Bíblia diz que ela tinha um fluxo contínuo de sangue. E esse fluxo fazia com que ela ficava afastada da sua família. Mas o principal é que diz a Bíblia que o maior impedimento que ela tinha na sua vida é que ela não podia ir ao templo, porque Deus havia preparado, através dos seus filhos, dos seus seguidores, seus servos, Jesus havia preparado um tanque, chamado tanque de Betesda, aonde as pessoas chegavam, se lavavam e subiam ao templo para poder adorar ao Senhor. As pessoas que tinham essa enfermidade não poderiam chegar até lá em cima para poder adorar ao Senhor, ainda que se lavasse no tanque. E essa mulher sofria com essa situação. Ela não podia subir para adorar, ela não podia entrar em sinagoga, ela não podia entrar dentro da cidade para poder visitar os familiares. Era uma pessoa excluída de todo mundo. Ela ficou naquela situação durante muito tempo. Mas eu louvo a Deus que Deus permitiu essa situação sobre a vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, olha, escuta isso aqui. Deus separou aquela mulher, não foi para fazer ela sofrer, porque se aquela mulher tivesse ficado dentro do arraial, dentro da cidade, junto com seus familiares, ia ser igual nos dias de hoje. Muitos hoje vê a pessoa sofrendo, ao invés de ajudar, começa a criticar, vê a pessoa caindo, começa a querer derrubar. E Deus separou aquela mulher por quê? Porque entendo eu, segundo o que está dizendo a palavra, que se aquela mulher ficasse dentro daquele lugar, ela pegaria uma doença por nome de depressão. O que é depressão, pastor? É algo que faz a pessoa pensar em tirar até a própria vida, mas Deus separou ela. Deus falou assim: está enferma, mas vai ficar separada. Está passando por um problema, vai ficar separada. Por quê? Porque
separação não é simplesmente para que você sofra longe da sua família, mas é para você não passar por humilhação, até pensar em tirar sua própria vida. É Deus separando ela e preparando para receber a bênção que Deus tinha para entregar e a cura que o Senhor tinha para entregar para ela. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Alguém aqui foi separado, alguém aqui foi excluído, alguém aqui está ficando por fora de alguma coisa. Deus está dizendo: é melhor você ficar fora, porque quando você voltar, você já vai voltar diferente. Urabacala, Xandarária. É Deus te separando, sabe para quê, irmão? Para quando você voltar mais forte. É Deus te separando para você não perder a sua paciência e perder a bênção que Deus tem para te entregar. Aceita essa separação, porque em cima dessa separação Deus já está trazendo coisa nova para dentro da vida de alguém aqui nessa noite. É em cima dessa separação que o Senhor está trazendo coisa nova nessa noite. O sangue que descia são os problemas cotidianos. Sangue descendo continuamente, problemas diários que nós enfrentamos nos dias de hoje. Todos os dias, pessoas nos afrontando. Todos os dias, pessoas tentando tirar nossa paz, simplesmente para ter o prazer de olhar e dizer: aquele ali não servia a Deus, aquele ali não é um servo de Deus, aquela ali não é uma serva de Deus, simplesmente para nos fazer perder a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Mas só que eu quero dizer uma coisa nessa noite: não tem nenhum tipo de problema e nenhum tipo de dificuldade que vai impedir o Senhor entregar o que Ele tem para entregar para você. Alguém entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, mas todo dia eu tenho que matar um urso, eu tenho que matar um leão, todo dia eu tenho que passar por prova. E Deus está dizendo: calma, essa prova é apenas um passaporte para aquilo que o Senhor, aleluia, está preparando para você. Quem crê nessa palavra, começa a levantar a mão para receber nessa noite. Essa prova, essa luta é apenas uma preparação para coisa maior, porque quanto maior é a luta, quanto maior é a guerra, maior é a vitória que o Senhor tem preparado para o povo de Deus. Glorifica nessa noite, porque o Senhor tem bênção, tem vitória, tem a chave da bênção para entregar sobre a tua vida. Aleluia. E aquela mulher, irmãos, aquela situação, não havia só ela. E diz a palavra de Deus que quando Jesus está indo até a casa de Jairo, ela simplesmente escapa do local que ela estava e ela vai em direção a Jesus. Vai em direção a Jesus e entra no meio daquela multidão. E quando ela entra no meio daquela multidão, ela simplesmente chega perto de Jesus, toca nas vestes de Jesus. Só que o que me deixa intrigado é que muitos estavam dentro daquele arraial juntamente com ela. Havia muitos doentes, muitos enfermos, mas muitos só prestavam para poder desanimar uns aos outros. Mas enquanto havia uns desanimando, outros desistindo, outros pensando em até se matar, ela falou assim: Jesus está passando, eu vou receber a minha bênção. Jesus está passando, eu vou receber a minha cura. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes a gente não recebe nada. A gente entra na igreja de um jeito e sai do mesmo jeito. A gente entra de uma forma e sai da mesma forma. Sabe por quê? Porque a gente entra, mas fica dando ouvido para pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm coragem de fazer nada e só vive tentando tirar da presença de Deus quem tem coragem de fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Para de dar ouvido para pessoas que não vai te fazer crescer. Para de correr atrás daquilo que não vai te levar para frente. Simplesmente tira o ouvido de lado e vai em direção a Jesus, porque quando você deixar de fazer aquilo que os demais estão fazendo, você vai começar a receber aquilo que os demais não receberam da parte de Deus. Alguém nessa noite entrou aqui para
ouvindo, pastor, mas na minha casa alguém fala assim: você vai para aquela igreja, você vai para aquele lugar, porque ali aquele pastor é isso, aquela missionária é isso, aquele irmão é aquilo. Deus está dizendo: não importa o que estejam falando, segue você, anda você, busca você, porque quando alguém vê você receber, vai ver que Deus ainda é Deus na sua. Porque muitos não dão nada para ninguém, mas não quer que ninguém recebe. Mas Deus está dizendo: se você buscar, deixar os afazeres, deixar aquilo que não te edifica, pessoas que não edificam a sua vida, só presta para te colocar para trás e focar somente em Cristo, você vai começar a receber do Senhor o que ninguém ainda recebeu. E aquela mulher passa por cima daquilo tudo e chega diante de Jesus e toca nas vestes de Jesus, porque Jesus pergunta: quem me tocou? E nos dias de hoje não está diferente. As pessoas saem de suas casas. Irmãos, Jesus estava no meio de uma multidão. Aquela mulher não foi a única que tocou em Jesus. Jesus recebeu vários toques. Muitos podem tocar, mas o poder é só para aqueles que têm firmeza. Muitos podem tocar, mas a bênção é só para aqueles que têm propósito com Deus. Não adianta ter uma multidão cercando a igreja, não adianta ter uma multidão cercando, aleluia, o templo, mas multidão sem propósito, multidão sem qualidade. E Deus está dizendo para alguém: tem que ter pessoas, mas tem que ter pessoas que buscam com propósito. Não adianta tocar em Jesus e não receber nada. Tem que tocar com sinceridade, tem que tocar com propósito. Saia da sua casa dizendo: eu vou, mas eu não volto da mesma maneira. Eu vou, mas eu quero voltar transformado. Eu quero voltar transformada. Eu quero voltar cheio da presença de Deus, porque a presença que muda a situação. É a presença dele que muda a situação. E algo muito interessante que eu aprendi é que muitos querem pegar carona no milagre do outro. Depois que Jesus fez na vida daquela mulher, muitos queriam tocar. Muitos queriam tocar depois que aquela mulher recebeu. E eu aprendi uma coisa: só quem pode gerar o meu milagre sou eu mesmo. Tem gente que tem preguiça de orar, mas quando vê o pastor na rua: ora por mim, pastor. Eu oro ao contrário. Se me pedir, eu oro ao contrário. Tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia e fala assim: pastor, mas por que a Bíblia fala isso? Vai ler, meu irmão. Da mesma forma que Jesus tem para mim, Jesus tem para você também. Sai do comodismo, sai da sua vida acomodada. Começa a buscar Deus com sinceridade. Começa a buscar Deus com propósito. Que o Senhor também vai começar a abrir o céu sobre a tua vida. Não adianta buscar Deus sem propósito, pegar carona no milagre do outro. Não, o Senhor está dizendo para alguém que nessa noite: eu quero é você que tem que orar, é você que tem que buscar, é você que tem que jejuar, é você que tem que pagar o preço para receber da parte de Deus. Ninguém quer que você recebe, mas se você buscar, Deus vai fazer com que você receba. Não adianta pegar carona de milagre dos outros. O pastor ora, a missionária ora, o irmão ora, mas você só vai receber quando você tem determinação, quando você tem um propósito e falar: eu não quero a partir de hoje ser mais essa pessoa, a partir de hoje eu quero ter propósito na minha vida, a partir de hoje eu quero tocar em Jesus de uma forma diferente. Quando eu tocar nele, ao invés de eu fazer com que ele se torne puro, eu recebo a purificação que está sobre a vida de Jesus. Nós temos que fazer a diferença. Não tocar para sujar, mas tocar para ser limpo. Não tocar para contaminar, mas tocar para tirar a contaminação. Irmãos, aquela mulher imunda
se ela tocasse em alguém, o mais que muitos falam é que a pessoa, segundo o que eu entendo da Bíblia, a imundície era tirada apenas com um banho. Tomava um banho, lavava a roupa, está na Bíblia, lavava a roupa e tirava a imundície. Mas nos dias de hoje, banho não está tirando mais imundície de ninguém. A Bíblia diz que até à tarde a pessoa seria imunda. As pessoas hoje estão vivendo na imundície do pecado, não quer mais saber de tocar em Jesus e nem de levar Jesus para dentro da sua casa. Ele quer dizer da seguinte maneira: eu vou na igreja, sinto a presença de Deus na igreja, mas se a presença de Deus quiser me acompanhar para minha casa, eu não aceito, porque dentro da minha casa tem coisa que não é lícita aos olhos de Deus, e nós temos que nos livrar da imundícia, e só tem uma maneira de nós se livrar da imundícia. Pergunte qual? Tocando em Jesus com sinceridade. Onde estão aqueles que têm sinceridade nessa noite? Fica de pé nessa noite. Onde estão aqueles que têm sinceridade com Jesus? Deus ainda está procurando alguém que tem sinceridade.